Vamos trabalhar outro princípio, que é o princípio conhecido como princípio da discriminação, mas ele tem vários nomes, né? Então, se aparecer em prova princípio orçamentário da especificação, especialização ou discriminação, ele está falando aqui do mesmo princípio que está consagrado lá no artigo 5º da Lei 4.320, que fala assim: este princípio deve prever que as receitas e despesas orçamentárias devem ser autorizadas pelo Poder Legislativo em parcelas discriminadas e não pelo seu valor global, facilitando o acompanhamento e o controle do gasto público. A lei do orçamento não consignará, o artigo 5º fala que a lei do orçamento não consignará dotações globais, destinadas a atender indiferentemente a despesa de pessoal, material, serviços, transferências e outros, etc. Né? Por quê? Ocorre, né? Por que existe o orçamento, o princípio da especificação da discriminação? Porque tu imagina se um determinado, né? Peguei aqui um exemplo, né? Imagina que uma determinada LOA colocasse lá o artigo 1º, assim, vamos supor, né, tá, gente? Isso aqui é uma suposição. É o prefeito poderá gastar no exercício 500 mil. Exemplo, tá, gente? Bem superficial, mas dá para entender. Vamos botar aqui a lei aprovada aí num determinado município, falasse assim: o município poderá gastar no exercício 500 mil. Bom, o que o prefeito poderia fazer com esses 500 mil? Qualquer coisa, né? Seria um cheque em branco para o prefeito no valor aí de 500 mil, sem dizer para ele o que ele tem que fazer com esses 500 mil. Então, para evitar isso, foi criado o princípio da especificação. Então, o Poder Legislativo, quando autorizar o orçamento, ele não pode consignar dotações globais. Né? Ele tem que dizer, ele tem que especificar, ele tem que discriminar a despesa. Então, ele tem que ter lá um quadrinho, né? Então, teria lá um quadrinho dizendo que, desses 500 mil, por exemplo, com pessoal, ele vai gastar 200 mil, por exemplo. Com obras, ele vai gastar, sei lá, 50 mil. Com serviços, ele vai gastar, sei lá, 100 mil. Vamos supor que ele vai gastar também com material, aquisição de material, mais 50 mil. Aí sim. Aí, ele discriminando o orçamento, ele vai atender o princípio da especificação. Perfeito? Então, é isso que a gente tem que visualizar. É claro que tem outras despesas, juros, transferência, material, tá? Só estou colocando aqui alguns exemplos. Perfeito? Vou até mudar aqui para bater a conta, né, gente? Eu botei lá 500 mil, então vou botar mais 100 mil aqui para obras. Então, dá 350 mil, 450, 500 mil. Agora fecha aí a nossa continha de 500 mil, perfeito? Então, o princípio que fala que o orçamento tem que ser discriminado, não pode ter dotação global, exatamente para facilitar o acompanhamento e o controle do gasto público, né? Não dá um cheque em branco para o prefeito, para o governador, para o presidente. É o princípio da discriminação, também conhecido como especificação ou especialização. Então, basicamente, é essa observação que a gente tem que contemplar nesse orçamento. Só que tem uma exceção, né, gente? Todo princípio tem uma exceção, praticamente todos têm exceções, né? Então tem que tomar cuidado. A exceção é a reserva de contingência, a gente até já falou no nosso curso sobre ela, né? É uma dotação orçamentária global, não especificada, que deve constar obrigatoriamente na lei orçamentária, né? Então, essa questão de constar obrigatoriamente na lei orçamentária advém lá da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabeleceu essa exigência lá no artigo 5º, que toda lei orçamentária tem que ter uma reserva de contingência, que é uma dotação global. Ela não fica especificada, né, para nenhum gasto específico. Então, essa dotação global ela somente pode ser utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, né? Para atendimento de passivos contingentes. São aquelas situações que
acontecem, né, que não tem como prever e pode gerar um gasto adicional, como por exemplo esse caso da pandemia aí que a gente está vivendo, né? Resumidamente, pode-se dizer que se trata de um recurso reservado para situações imprevisíveis e urgentes que possam acontecer durante a execução do orçamento. Então, lembrar então que a reserva de contingência, tá, gente, é uma exceção ao princípio da discriminação, porque o recurso não fica especificado, ele só vai ser especificado com a abertura do crédito suplementar, né? Porque lá na LOA, na lei orçamentária, vai ter lá a discriminação, quanto que ele vai gastar com pessoal, com obras, né, com serviços, como eu falei, com material. E também vai ter lá, a reserva de contingência. Essa reserva de contingência, ela é uma dotação global. Então, a reserva de contingência, ela é uma dotação global. Então, essa reserva de contingência que vai estar lá, ela só pode ser usada, né, depois que ela for especificada. E aí é um recurso que fica direcionado para a abertura de créditos adicionais. Aí esses créditos adicionais, teoricamente, é que vão especificar a despesa, que vai discriminar para que despesa esse recurso poderá ser utilizado. Então, pessoal, obra, serviço e material, por exemplo, o governo poderia realizar despesa normal sem abrir crédito adicional, já está autorizado na LOA. A reserva de contingência não. Como ela é uma dotação global, para ela ser direcionada para uma despesa, tem que ser aberto um crédito adicional, que vai discriminar para onde que a despesa será realizada, para onde que a dotação será direcionada para a despesa, né, que ele pretende realizar com aquele recurso. Perfeito? Então, lembrar aí dessa exceção. Então, gente, só para destacar, né, mais uma vez, voltando lá no princípio da especificação, especialização e discriminação, então, aquele que proíbe, né, que veda a inclusão de valores globais no orçamento. O recurso ele tem que estar especificado, mas lembrar dessa exceção, a reserva de contingência, que a reserva de contingência é uma dotação global. Perfeito? Então, ficar atento aí ao princípio da especificação, que também é conhecido como discriminação ou especialização. Bom, então agora vamos falar do princípio orçamentário, conhecido como princípio do equilíbrio. Então, esse princípio do equilíbrio, basicamente, quando a gente pensar, caramba, a gente está falando agora do princípio do equilíbrio. Basicamente, o que você pensa é que tem que ter um equilíbrio entre as receitas e despesas. Bom, mas a gente vai perceber que não é bem assim. Então, olha só, vamos fazer a leitura aí para a gente entender. A Constituição Federal de 1988, apesar de não proibir explicitamente, então, na verdade, a Constituição de 88 ela não proibia explicitamente os déficits orçamentários, procurou, por diversos mecanismos, conter o desequilíbrio orçamentário, com o objetivo de reduzir os níveis de endividamento, estabelecendo as seguintes vedações. Então, a primeira coisa que, basicamente, a gente tem que tomar cuidado, que a Constituição de 88, ela não proíbe explicitamente os déficits orçamentários. Então, o que é um déficit orçamentário? É quando a receita é menor do que a despesa, ou seja, a despesa é maior do que a receita. Aí, nesse caso, a gente tem um déficit orçamentário. Então, ela não proíbe, mas ela estabeleceu várias regras para tentar evitar isso. Isso que a gente tem que entender, que é uma situação assim que tem que ter um cuidado especial melhor para a gente entender passo a passo isso. Então, olha só, gente, na Constituição de 67, né, falava que claramente que a despesa não poderia ser maior do que a receita. Então, se tivesse uma despesa maior do que a receita, isso daí seria considerado uma lei orçamentária inconstitucional, a lei orçamentária não era aprovada. Isso na Constituição de 67. Na Constituição de 88, tiraram esse dispositivo. E aí, a Constituição de 88 ela não tem nenhum dispositivo que vede explicitamente que a despesa não pode ser maior do que a receita, ou seja, que não possa ter déficits orçamentários. Mas, por outro lado, a Constituição de 88 estabeleceu vários mecanismos para evitar o desequilíbrio orçamentário. Basicamente, é isso que a gente vai visualizar. Então, o primeiro, né, a primeira, podemos dizer assim, né, a primeira regra aí para tentar evitar o desequilíbrio orçamentário é dizer que a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas
são vedados, né, no artigo 167 da Constituição, a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Então, gente, só para entender aqui, vamos pegar uma LOA. Então, com base na Constituição de 88, vamos supor que a receita que a LOA tenha de previsão lá seja de 1.000. Mas vamos supor que o governo entenda que nesse ano ele tem que gastar 1.200.000. Bom, se fosse na Constituição de 87, esse orçamento não poderia estar aprovado, porque ele teria uma despesa maior do que a receita, teria um déficit orçamentário. Porém, né, como funciona esse equilíbrio orçamentário agora? Quando eles fazem um orçamento, eles colocam 1.200 de despesa, colocam 1.000 de receita e fala que basicamente coloca 200, que seria essa diferença, vão ser receitas decorrentes de operações de crédito. Então, eles acabam inserindo lá uma receita oriunda de operação de crédito, tá, gente? Para igualar o orçamento. Aí, no fundo, o orçamento fica equilibrado. 1.200 de receita e 1.200 de despesa. Por quê? Porque, basicamente, né, a diferença foi coberta com operação de crédito, com dinheiro que vai entrar, mas que não vai entrar proveniente das receitas normais, e sim de empréstimos. Então, o orçamento, com base na Constituição de 88, ele pode ser equilibrado dessa forma, com a questão da operação de crédito. Então, a gente poderia ter ali um déficit orçamentário, se a gente for comparar suas receitas normais, mas que no fundo, o orçamento, no total, ele vai estar equilibrado porque essa diferença vai ser coberta com receita de operações de crédito, receitas provenientes de endividamento. E o inciso 2 do artigo 167, ele veda que o governo gaste mais do que 1.200. É claro, se ele abrir um crédito adicional, ele pode gastar mais. Mas ele tem que gastar só aquilo que foi autorizado mediante os créditos que estão autorizados na LOA, que são os créditos orçamentários, ou aqueles que são autorizados fora da LOA, né, que são os adicionais. Perfeito? Então é isso que a gente tem que entender inicialmente aí nesse 167, essa vedação do 167, inciso 2. Bom, e aí o 3, ele se preocupa exatamente com as operações de crédito. É a famosa regra de ouro. Essa regra de ouro ela é importantíssima. Então, a regra de ouro ela fala assim, a realização de operações de crédito, então, realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, vedado, né? Vedado a realização de operações de crédito, que também faz parte lá do artigo 167 da Constituição, que excedam o montante da despesa de capital. Aí tem lá uma exceção, né? Pode acontecer isso, né? Ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, aprovada pelo Poder Legislativo, por um quórum qualificado, um quórum de maioria absoluta. Então pode até ser que a receita com operação de crédito seja maior do que a despesa de capital. Porém, nesse caso específico, né, tem que ter aprovação do Poder Legislativo por maioria absoluta. Então, aí nesse caso, seriam autorizadas aí mediante, essas despesas seriam autorizadas mediante abertura de créditos suplementares ou especiais. Perfeito? Então, basicamente, é isso que a gente visualiza aí na regra de ouro. Gente, um detalhe, né? Regra de ouro é como se fosse assim, uma regra que a gente pode assim, pensar na nossa vida. Tipo assim, o que o legislador quis fazer? Olha, se você ganha R$1.000, tua receita lá, teu salário é R$1.000, gasta só R$1.000, tá? Com as suas despesas do dia a dia, despesas com alimentação, pagamento de conta, luz, água, o aluguel da casa. As despesas do dia a dia você paga com o teu salário. Agora, se você quiser um dia comprar um apartamento, comprar um carro, né? Aí nesse caso são despesas de capital, né? São investimentos. Então, essas despesas de capital e investimento, elas podem ser realizadas com operação de crédito. Aí tu pode pegar dinheiro emprestado para fazer isso. E não pegar dinheiro emprestado para pagar as despesas do dia a dia, porque senão você vai ter aí um endividamento muito grande. Então, ela quis
Essa regra de ouro, ela, de alguma forma, ela estabelece um limite para dinheiro emprestado, que é o limite com a despesa de capital, tá bom? Então, só para a gente entender, botar aqui um exemplo, para a gente visualizar bem essa questão, né? Fique imaginando aquele mesmo orçamento lá que a gente está estudando, né? Na LOA lá. Aí, tanto a receita quanto a despesa, depois a gente vai estudar isso com calma. Ela tem lá, ela é dividida em despesa corrente e despesa de capital. Aí vamos supor, né, que esse orçamento ele tem lá uma despesa corrente de 1.000 e uma despesa de capital de 200. Então, 1.200 é o total da despesa que ele pretende realizar. Aí vamos supor que nesse caso aqui esse ente ele tem lá uma receita corrente prevista de 1.000 e já que ele vai ter uma despesa de 1.200, ele vai ter que ter ali uma receita extra. Aí é aquele caso que entra a receita com operação de crédito. Aí nesse caso aqui a receita de operação de crédito pode ser de no máximo 200. Por quê? Porque ela não pode ser maior do que a despesa de capital. Então a receita com operação de crédito, ela não pode superar a despesa de capital. Aí sim, bonitinho, né? Esse orçamento teria lá um total de receita de 1.200 e um total de despesa de 1.200. Estaria certo? Estaria certo. Agora, por exemplo, né? Fique imaginando se fosse assim, fosse dessa forma aqui. Vamos supor que a despesa de capital fosse de 1.100. Então, a despesa de capital de 1.100. Ó, a despesa corrente. A despesa de capital de 1.000. Então, daria aqui 1.200. Então, nesse caso, vamos supor que ele tenha só uma receita corrente de 1.000. Ele poderia pegar com receita de operação de crédito quanto? Então, receita com operação de crédito, né? Nesse caso, a receita com operação de crédito só poderia ser no máximo de 100. Não poderia superar a despesa de capital. Então, nesse caso aqui, o orçamento, o orçamento ficaria desequilibrado. Ficaria com uma receita de 1.100, que é menor do que a despesa total, que é de 1.200. Porque no máximo que ele pode pegar emprestado é o valor que ele tem de despesa de capital. Então, a regra de ouro, quando falar em regra de ouro, é um limite que fala que a receita com operação de crédito, né, ela não pode ser maior do que a despesa de capital do orçamento. Então, se a despesa de capital é 1.000, o máximo que pode ter com receita de operação de crédito é 1.000, tá bom? Então, funciona dessa forma. Então, o legislador ele estabeleceu esse limite exatamente para tentar evitar o desequilíbrio orçamentário. Então, o desequilíbrio orçamentário ele é basicamente controlado através da regra de ouro. Então, ficar atento. Então, pessoal, mais ou menos, né, tentar aqui explicar para vocês o que o legislador fez. Essa parte já é uma parte mais complicadinha, né? Tem que entender aí. O orçamento ele pode ter uma despesa maior do que a receita? Tecnicamente, com base na questão com base na Constituição de 88, pode. Só que essa diferença ela vai ser coberta com receita de operação de crédito. Então, aquele exemplo, se eu tenho 1.200 de despesa, eu posso ter 1.000 de receita e botar 200 com receita de operação de crédito, que no total vai fechar 1.200 de receita e 1.200 de despesa, ele vai ficar equilibrado. Mas, na verdade, o que equilibrou foi as receitas adicionais oriundas de operações de crédito, que vai gerar endividamento. Então, o que foi estabelecido? O que o legislador quis fazer? Já que ele liberou lá a possibilidade de um desequilíbrio orçamentário, ele botou uma regra de ouro, que a receita de operação de crédito não pode ser maior do que a despesa de capital. Então, foi aquele segundo exemplo, ele só tinha despesa de capital de 200. Então, o máximo que ele poderia botar de operação de crédito é 200. Por quê? Porque se ele pega, por exemplo, 300 com receita de operação de crédito, e ele só tem 200 de despesa de capital, ele vai pegar, na verdade, 100 a mais. Se ele vai pegar 100 a mais, o que ele vai fazer com esse 100 a mais? Ele vai financiar a despesa corrente. E é isso que o governo tentou impedir com a regra de ouro, que ele pegue dinheiro emprestado para financiar a despesa corrente, que é a despesa do dia a dia,
que ele só pegue dinheiro emprestado para financiar a despesa de capital, que são os investimentos. Então, cuidado aí com a regra de ouro. Então, a regra de ouro, mais uma vez, é aquela que proíbe que seja pego dinheiro emprestado no valor superior à despesa de capital. Exatamente para evitar que seja pego dinheiro emprestado para financiar a despesa corrente. É isso que ela tenta impedir. E também para equilibrar o orçamento e não aumentar muito o endividamento. Então, a regra de ouro é essa. Mas também cuidado que tem a exceção. Pode acontecer da receita com operação de crédito ser maior do que a despesa de capital? Pode, desde que tenha autorização do Poder Legislativo por maioria absoluta. Aí poderia ser autorizada a abertura de créditos suplementares especiais para essas novas despesas. Mas sempre lembrando que aí, nesse caso, nessas novas operações de crédito, tem que ter autorização do Legislativo por maioria. Esse quórum é importante lembrar. Maioria absoluta, é um quórum qualificado, ok? Então, voltando lá, só para a gente finalizar, também não pode ser concedido créditos ilimitados. O cartão de crédito que é dado na LOA tem um limite. Então, esse crédito aí tem que ser limitado, ok? Então, é só para a gente ficar atento à questão do princípio do equilíbrio orçamentário. Então, pessoal, só para deixar claro que hoje o princípio do orçamentário ele é mais observado a longo prazo. Como não tem expressamente na Constituição uma lei dizendo que a despesa não pode ser maior do que a receita, o equilíbrio orçamentário ele é mais observado a longo prazo, ok? Bom, ainda sobre o princípio do equilíbrio orçamentário, é importante destacar que o governo federal instituiu aí, através da Emenda Constitucional 95, então a Emenda Constitucional 95, instituída lá no finalzinho de 2016, ela instituiu o novo regime fiscal conhecido como teto de gastos. Então, o governo, lembrar que essa emenda ela só vale, deixar aqui bem claro, que esse teto de gastos, essa regra do teto de gastos, só vale para a União. Então, na União tem lá uma regrinha, que é a regra do teto de gastos, que foi criada exatamente para tentar frear as contas públicas, que o governo fez um estudo e percebeu que, do jeito que estava caminhando o aumento das despesas públicas anualmente, que ele ia estourar. Então, para dar um freio nessas emendas, nesses gastos, fazer aí um ajuste fiscal, para voltar aí o equilíbrio orçamentário, ele, através dessa emenda constitucional aí, criou o teto de gastos. Esse teto de gastos, ele só vale para a União, tá? Estados e municípios, se quiser criar, tem que alterar suas respectivas constituições e leis orgânicas. E essa regra do artigo 95 ela é específica para a União. Então, todos os órgãos da União, do governo federal, de todos os poderes, eles têm teto de gastos, e esse teto de gastos instituídos por essa emenda são válidos por 20 exercícios financeiros contados de 2017. Então, a gente vai ter aí um limitador de gastos para os órgãos do governo federal, de todos os poderes, até durante 20 anos contados de 2017. Então, esse limite de gastos, de teto, esse teto de gastos, ele vale especificamente para as despesas primárias. Então, não são para qualquer despesa, tá, gente? Despesas primárias, tecnicamente falando, são despesas que não são as despesas não financeiras, como pagamento de juros. Ela só vale para as despesas não financeiras, Então, isso que é considerado despesa primária, pagamento de pessoal, pagamento de serviços, aquisição de materiais, Essas despesas de material de consumo, essas são as despesas do dia a dia. Então, essas despesas primárias, elas agora passaram a ter um teto, um limite. E o teto é esse aqui, ó. Para o exercício de 2017, houve uma regra especial, porque foi aprovado no final de 2016, então para 2017, o limite foi a despesa primária paga no exercício de 2016, incluindo os restos a pagar e demais operações que afetam o resultado primário, corrigida pelo indicador, pelo percentual de 7,2%. Só que agora a gente já está na regra geral, passado esse primeiro exercício, a gente
Agora, basicamente, é o quê? Para os exercícios posteriores, o valor do limite referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ou seja, o IPCA. Beleza? Então, agora tem essa regra no governo federal, vale por 20 anos. Então, o governo federal, né, os órgãos não podem aumentar a despesa, né, o máximo que pode ser corrigido, adicionado é o IPCA, ou seja, é só uma correção mesmo da inflação. O restante não pode ter aumento exatamente para tentar equilibrar as contas públicas. Então, gente, mais uma informação, né? Então, lembrar que no governo federal, só para o governo federal, existe essa regra conhecida como teto de gastos, que foi instituída pela Emenda Constitucional 95, ou seja, o governo federal é assim. Vamos supor, um órgão do governo federal gastou 1 milhão no ano passado, com despesa primária, não é qualquer despesa primária, não é qualquer despesa, não, é só despesa primária, que é despesa não financeira, não inclui, por exemplo, juros. Então, no próximo ano, o máximo que ele pode gastar é 1 milhão. Só que tem a atualização monetária, ou seja, 1 milhão mais o IPCA. Então, é isso que ele pode gastar. Durante 20 anos, então, teoricamente, não teremos aumento, né, de despesa desses órgãos. Por que o governo fez isso? Porque ele percebeu que do jeito que estava ia estourar as contas públicas. Então, para evitar esse estouro, né, gente, foi criada essa regra que vale por 20 anos para tentar aí ajustar e equilibrar as contas públicas. Então, funciona basicamente dessa maneira. Então, se aparecer em prova, novo regime fiscal, teto de gastos, já sabe que essa regra só vale para a União, foi criado pela Emenda Constitucional 95, vale por 20 anos, começou a ser implantada em 2017, então os órgãos da União só podem gastar o que eles gastaram no ano anterior, mais o IPCA, e essa regra só vale para as despesas primárias, tá, gente? Despesas primárias. Então, fica atento aí a essa Emenda Constitucional 95, que tem a ver com o princípio do equilíbrio orçamentário. Bom, vamos lá falar de outro princípio orçamentário, né? É um princípio da administração pública, mas também um princípio orçamentário, que é o princípio orçamentário da legalidade. Então, segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, MCASP, este princípio tem o mesmo fundamento do princípio da legalidade aplicado à administração pública, segundo o qual cabe ao poder público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei expressamente autorizar. Ou seja, se subordina aos ditames da lei. A Constituição Federal de 88, no artigo 37, estabelece os princípios da administração pública, dentre os quais o da legalidade, e no seu artigo 165, como a gente vai visualizar agora, por isso que o princípio da legalidade também é o princípio orçamentário, porque o artigo 165 fala que leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e, principalmente, os orçamentos anuais. Então, como eu já tinha falado antes, né, só pode ser aprovado um orçamento através de lei. Então, por quê? Porque o que está ali sendo aprovado são, na verdade, autorizações para o governo realizar despesas e arrecadar receitas. Então, ele só pode fazer isso se tiver uma lei autorizando. Então, esse princípio está consagrado na Constituição Federal. E a Constituição Federal, além do artigo 165, né, fala no artigo 167, estabelece algumas vedações. Por exemplo, o governo, né, não pode iniciar programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Então, se o programa que ele quer realizar, que seja aquela política pública ou aquele investimento que ele quer realizar não está contemplado na lei orçamentária, ele não vai poder realizar aquele tipo de programa ou projeto, tá? Então, funciona dessa forma. Também é vedada a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Bom, esse ponto, né, a gente até estudou já, né, quando a gente estudou lá créditos adicionais. E a Constituição ela deixa bem claro, né? O governo não pode abrir um crédito suplementar especial sem autorização legislativa. Lembrar que esses créditos também autorizam despesas. Então, eles têm que ser autorizados por lei, tem que ter prévia autorização legislativa.
e também tem que indicar os recursos correspondentes. É importante destacar, tá, gente, que ele não fala ali dos créditos extraordinários, exatamente porque os créditos extraordinários, eles independem de autorização legislativa e independem da indicação dos recursos correspondentes. Por quê? Porque são para situações urgentes e extraordinárias. Mas depois o Poder Legislativo vai analisar isso. Perfeito? Então, outro cuidado que tem que ter. E também, né, são vedados, né, a transposição, o remanejamento, a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. É aquela questão, né? Vamos supor que a lei orçamentária, né, tenha autorizado um determinado recurso para o programa A. O órgão não pode pegar esse recurso e transferir para o programa B sem ter prévia autorização legislativa. Então, ele não pode fazer esses remanejamentos internos, essas transposições ou transferências entre uma categoria de programação para outra, sem prévia autorização legislativa. Então, do programa A não pode passar para o programa B, só pode passar se tiver prévia autorização legislativa. Então, tem que tomar esse cuidado, né? Visualizando lá o orçamento. E por último, ainda nesse quesito aí do princípio da legalidade, nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro. Então, em relação aos investimentos, se ultrapassar um exercício financeiro, nenhum investimento poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA. Inclusive, ou sem lei que autoriza a inclusão. Inclusive, isso é considerado crime de responsabilidade. Então, é um outro item importante dentro dessa questão do princípio da legalidade orçamentária, beleza? Então, pessoal, só para a gente destacar, né, o princípio da legalidade ele é bem claro. O governo só pode realizar uma despesa se tiver autorização legislativa. Quem dá essa autorização legislativa? A LOA, né? A LOA que estabelece os créditos orçamentários, mas também essa autorização legislativa pode ser concedida mediante créditos suplementares ou especiais, mas também depende de autorização legislativa prévia. Então, esses créditos, que são autorizações de despesas, que não foram contempladas na LOA ou forem insuficientemente dotadas na LOA, também dependem de autorização legislativa. Então, sempre terá necessidade de autorização legislativa. A única exceção que a gente tem que levar em consideração é para os créditos extraordinários, porque aí é para uma situação extraordinária. Mas mesmo assim, depois, né, não seria prévia análise do legislativo, mas seria posterior uma análise do poder legislativo. E uma outra coisa que a gente tem que destacar é que geralmente quem autoriza a despesa é a LOA. Mas, por exemplo, se o governo vai realizar um investimento, ou seja, uma obra, que vai demorar aí 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos para ser finalizada. Aí essa obra, esse investimento, além de ter autorização na LOA, também tem que ter autorização no PPA, tem que ser incluído no PPA. Então, inclusive, isso é considerado, se não tiver essa inclusão, começar uma obra com prazo de longa duração, sem ter autorização no PPA, inclusive isso é considerado crime de responsabilidade. Então, tem que ficar atento a todos esses detalhes para poder gabaritar as questões de administração financeira e orçamentária.